Olá, fã do horror! Estamos iniciando um especial aqui no Trash Modernizado chamado 100 anos de horror. Para comemorar os 100 anos, obviamente, né, de O Gabinete do Dr. Caligari, marco do expressionismo alemão lá de 1920 e que é a pedra angular do gênero. Bonito, né? Nesse especial eu vou trazer os 100 melhores filmes de terror de todos os tempos, na minha opinião, obviamente, né? E eu vou separar os 10 melhores filmes de terror de cada década. Eles serão filmes em ordem cronológica, eles não vão ser em ordem de ranking, do melhor pro pior, e sim pela sua ordem de lançamento. E eu vou explicar um pouco do contexto e dar uma breve sinopse de cada filme e trazer algumas curiosidades que eu tenho certeza que você vai adorar, ó fã do horror. Vamos embarcar junto comigo nessa jornada por 100 anos de horror? Então assim, já sabe, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, ative a notificação para ficar ligado quando os próximos vídeos entrar no ar. Também siga a gente no Instagram e eu começo com a década de 1920, logo depois da vinheta. A década de 20 foi marcado pelo expressionismo alemão, né? Um movimento cultural que começou lá na Alemanha, né? No final do século XIX, que era uma forma de escapismo, né, que refletia posições contrárias ao racionalismo moderno, à produção fabril, à produção mecânica, né, à burguesia, exatamente alguns conceitos que vieram à tona por conta da Revolução Industrial, né, e tudo isso por meio da fantasia e da arte, né. O grande marco do expressionismo alemão foi O Gabinete do Dr. Caligari, que é o primeiro filme da nossa lista, e apesar de, em 1896, O Castelo do Demônio, do Méliès, ser considerado o primeiro filme de terror já feito, em 1910, o próprio Thomas Edison já ter feito a sua versão do Frankenstein, da Mary Shelley, e O Estudante de Praga, em 1913, seu primeiro longa de terror, foi O Gabinete do Dr. Caligari, a pedra angular, que criou vários dos arquétipos e elementos utilizados no cinema de terror na posteridade até os dias de hoje. O famigerado Dr. Caligari chegou com o seu sonâmbulo Cesare em uma cidadezinha da Alemanha, né? E lá no seu gabinete ele apresentava essa monstruosa atração, enquanto uma série de assassinatos e desaparecimentos começaram a ocorrer no vilarejo. E é muito bacana você parar para pensar que o Gabinete do Dr. Caligari lá atrás já trouxe vários elementos como sonambulismo, assassinato, no caso de um serial killer, né? Trauma, mistério, inclusive o final, que fica aquela linha tênue entre a loucura e a sanidade, se você não sabe direito se o que aconteceu é real ou não, e serviu como pavimentação para vários outros filmes de terror até hoje. O segundo filme também é de 1920 e é o Golem. O Golem também é um dos marcos do expressionismo alemão, né? Um dos grandes clássicos, que traz às telas a famosa lenda judaica daquela criatura aquela criatura inanimada, né? Que é trazida à vida por conta de magia e feitiçaria. Não era de tecnologia não naquela época. Não é feitiçaria. É tecnologia. O filme do Paul Wegener, que também interpreta o monstro, ele traz a história de um proeminente rabino no século XVI, em que, para tentar ajudar o seu povo a se livrar da perseguição, né, lá em Praga, ele resolve criar uma dessas criaturas feitas de barro que obedecem às suas vontades. Esse visual do Golem ficou também bem conhecido e bem clássico, inclusive é utilizado até em um episódio dos Simpsons, daquele A Casa das Árvores dos Horrores, em que o mesmo Golem, que é utilizado no filme, é parodiado no desenho de Matt Groening. No terceiro lugar fica A Carruagem Fantasma, de 1921, que deu pontapé inicial ao cinema mudo sueco. Parece coisa de cult, né? Ele estreou aquela imagem que a gente tem do fantasma translúcido nas telas de cinema. Ele tem uns efeitos especiais bem bacana, como, por exemplo, atravessar paredes e aquela imagem fantástica da carruagem passando por mares e passando por vários ambientes, né? De forma translúcida, feito a partir de sobreposição de imagens. A história traz a lenda da carruagem fantasma, que contava que a última pessoa que morresse na véspera do Ano Novo, né? Antes da virada do ano, ele era obrigado a se tornar o cocheiro dessa carruagem e ficar capturando todas as almas durante todo o resto do ano e levá-los para a danação, né? O trabalho ingrato, né? Era tipo o rap de almas daquela época. Uma curiosidade bacana é que a cena mais famosa de O Iluminado de Stanley Kubrick, né? É realmente inspirado, copiado, reverenciado de A Carruagem Fantasma, que é exatamente aquela em que o Jack Nicholson está estourando a porta com um machado, né? E tem depois o famoso Here is Johnny! Here's Johnny! Pois é,
Stanley Kubrick chupinou essa cena de A Carruagem Fantasma de 1921. Em quarto lugar temos Haxan, A Feitiçaria Através dos Tempos de 1922, que é um filme meio documental, meio didático, meio Telecurso 2000, que traz a feitiçaria através dos tempos. Acho que não tem um jeito melhor de pontuar isso do que o próprio subtítulo em PTBR. Haxan é um antro de heresia, né? É aquele tipo de filme polêmico que você vai encontrar, sei lá, desde sabás de bruxas com freiras possuídas beijando a bunda do diabo, até nenês sendo usados para rituais demoníacos e demônios sendo conjurados, e um monte de coisa feito na medida para ser herege ao extremo para a plateia incauta de 1920 que assistia esse filme, que pode ter sido lá podemos dizer, um pontapé inicial ao mockumentary, talvez. Em quinto lugar, Nosferatu, uma sinfonia de horror de F.W. Murnau, que até hoje é sem dúvida a adaptação definitiva do livro Drácula de Bram Stoker. Dorme com esse barulho, Francis Ford Coppola. O diretor Murnau, ele tentou adaptar fielmente a obra de Bram Stoker aos cinemas, porém a viúva unha de fome do escritor irlandês não deu os direitos para o cineasta alemão, por isso ele teve que trocar Conde Drácula por Conde Orloff, interpretado pelo Max Schreck, né, que é aquela criatura asquerosa, vil e nojenta, bem parecido com o relato escrito no livro, não aquele conde aristocrático que a gente ficou famoso por esse arquétipo muito tempo depois. Mas assim, Nosferatu é um clássico, a figura do Nosferatu é uma figura icônica, né, já do cinema de terror, né, e ele criou muito dos elementos góticos que seriam usados não só nos filmes de vampiro, mas como nos filmes de terror dali pra frente. E várias cenas clássicas, como ele levantando do túmulo no navio, ele vendo o sol, ou então aquela cena que ele aparece na porta, né, tipo Bob Esponja levantando e apagando o interruptor. Nosferatu! A família famigerada do Bram Stoker considerou plágio, entrou na justiça, Murnau perdeu os direitos sobre o filme, ele foi recolhido e quase que todas as cópias foram incendiadas. Então imagina que a gente poderia, hoje em dia, nunca ter assistido essa obra-prima do cinema. O cinema americano não estava lá ainda muita trégua pro cinema de terror não, né? Enquanto ele bombava na Europa e principalmente na Alemanha por causa do movimento expressionista. Tudo isso mudou com O Corcunda de Notre Dame, de 1923, quando o produtor Carl Laemmle, que foi o criador da Universal Pictures, produziu o filme estrelado por Lon Chaney, o Homem das Mil Faces, um dos mais importantes e icônicos atores de terror de todos os tempos, por causa das suas facetas e da sua múltipla capacidade de interpretar vários personagens e a questão de maquiagem. Aqui nesse filme ele vive Quasimodo, o famoso corcunda que vivia na Catedral de Notre Dame, tocando o sino, apaixonado pela bela cigana Esmeralda, baseado na obra de Victor Hugo. E podemos dizer claramente que O Corcunda de Notre Dame foi o filme que deu origem ao cinema de terror pipoca, de entretenimento americano, né? E é o precursor dos monstros da Universal, da era de ouro do estúdio, que foi ganhar fama lá na década seguinte. Em 1925, o nosso próximo filme da lista, O Fantasma da Ópera, é mais uma vez uma dobradinha entre Carl Laemmle e o Lon Chaney. Dessa vez baseado no livro famosíssimo de Gaston Leroux, que traz a história daquela criatura desfigurada, né, que vive no subsolo da Ópera de Paris, né, tocando terror, assustando a galera e apaixonada por uma cantora de ópera, né? 3 cenas valem a pena ser lembradas nesse filme que são antológicas. A primeira é a da queda do lustre, a famosa queda do lustre. A segunda é a primeira vez que o fantasma revela seu rosto desfigurado pra bela cantora, né? E a terceira, sem dúvida nenhuma, é o baile, aquele famoso baile, né, de máscaras em que ele foi gravado em Technicolor, né? O filme inteiro é preto e branco e só tem aquela cena em Technicolor em que ele aparece, o fantasma da ópera, aparece vestido de vermelho, né? Que com certeza foi uma clara alusão inspirada ao conto A Morte da Máscara Escarlate de Edgar Allan Poe, naquele baile dado pelo príncipe Próspero.
O nosso oitavo lugar traz Fausto, que é baseado no livro do Goethe, né? Mais um filme dirigido pelo Murnau, né? Em que na verdade é um cinemão, né? Uma epopeia, epopeia de tragédia, onde Fausto dá a vida à mais famosa venda de alma pro diabo, né? Onde ele vende a sua alma para o Mefisto ou Mefistófeles. E é um novelão. O filme ele tem uma metragem bem longa, né? Então é o que a gente pode chamar de épico do horror. E eu tenho certeza que você, como eu, deve ter tido seu primeiro contato com a obra de Goethe e essa criatura demoníaca por causa do Chapolin, naquele episódio em que ele ganha o Chirrion e o grande seu Madruga Ramon Valdez que interpreta o Mefistófeles, né? Mefistófeles. Então quem é você? Mefistófeles. Nossa, você é Mefistófeles? Sim. O nosso penúltimo filme da lista é O Pensionista, de 1927, que é nada mais nada menos que o terceiro filme de Alfred Hitchcock. É adaptado levemente da história de Jack o Estripador, né? Que tinha aterrorizado lá Londres no final do século XIX, né? Segundo ele, trouxe a luz ao século XX. E ele traz a história do Vingador, um sujeito que começa a matar louras, sempre elas, né, Hitchcock? Lá na Inglaterra, e a trama se passa quando um sujeito misterioso ele vai se hospedar num pensionato e o senhorio começa a desconfiar dele, né, das atitudes estranhas daquele sujeito, querendo linká-lo, né, ao Vingador, que é o apelido que a imprensa deu para esse assassino, principalmente quando ele começa a se engraçar com a sua filha, que adivinha a cor das madeixas da personagem. Por último, finalizando a lista, o nosso 10º filme é O Homem que Ri, de Paul Lane, que traz Conrad Veidt num papel clássico, icônico. Baseado na obra de Victor Hugo, ele traz a história de Gwynplaine, que é um herdeiro de um ducado lá na Inglaterra, que ele é sequestrado a mando do famigerado rei James II, né? E tem o seu rosto desfigurado, que deixa-o pra sempre com a marca de um sorriso grotesco e assustador. Então ele é vendido para um grupo de saltimbancos, né? E ele, que era um nobre, ele é exibido nessas feiras de freak show, né? Com o seu rosto completamente deformado. E é um personagem todo angustiado, um personagem todo, sabe, bad vibes, em que você vê ele sempre sorrindo, mas que tem uma vida realmente amargurada por trás. E a curiosidade é que Bob Kane, criador do Batman, né, se inspirou no Homem que Ri, na figura eternizada por Conrad Veidt, para criar Coringa, o grande arquivilão do Homem-Morcego, aquele que usa o Rico. Sabe o Rico? Foi baseado no Homem que Ri. É o lico que você passa na cabeça do... É isso, fã do horror. Eu trouxe os 10 melhores filmes de terror da década de 20. Segundo a opinião, esse que vos fala, então é uma opinião pessoal, né? Obviamente você pode discordar, então comenta aí embaixo algum outro filme que você acha legal na década de 20, filme que estaria na sua lista, mas isso não invalida a minha, tá? Não quer dizer que a sua tem razão ou que a minha tem razão. E é isso, a gente volta pro próximo episódio trazendo os filmes da década de 30. Esse conteúdo tá muito bacana, produzido com muita pesquisa, muito carinho, muito amor pra você, e por isso precisa da sua força. Deixa seu like, comente, compartilha, inscreva-se no canal, ativa a notificação, siga a gente no Instagram e fique ligado pro próximo vídeo dando continuidade a esse especial. Até lá!